Pessoal, boa noite. A gente está começando a gravação aqui da segunda oficina, que pelo menos aqui o coletivo Maestrando RPG está fazendo na matéria, né, na disciplina de aprendizagem no ensino, cujo professor Domingos aqui nos convidou para participar, né? E hoje, na verdade, o tema... deixa eu pegar o tema que é bonito, assim, mas assim, eu esqueço do título dele. Evolução do RPG. Na cultura pop, mídias e gerações. A gente trouxe, né, convidamos aqui dois amigos nossos para fazer esse bate-papo. O Mancha, né, e o Lucas, eles vão falar um pouquinho deles aí, antes da gente começar. Mas, em essência, os dois são game designers e eles estão dentro do contexto de discussão, né, tanto de evolução do RPG, muita experiência desde cedo, né, com RPG ao longo desses anos e mais hoje ainda discutindo, né, tanto conceitualmente quanto elaborando, né, jogos. E isso é muito interessante porque todo esse contexto de diversidade que hoje a gente vê e que pauta muitas das decisões e que não existia, né, dentro de vários contextos, né, de vários aspectos da nossa vida, né, cotidiana ou não, ele também entrou para dentro do RPG, né, e é um tópico interessante, porque tem gerado uma série de abordagens novas, além, obviamente, de em função da evolução da vida, do pessoal que joga RPG ter ficado mais velho, precisar de sistemas mais fáceis para jogar, e um monte de outras coisas que a gente vai discutindo no meio do caminho, né? Eles vão trazer essa experiência e a gente vai debatendo. Gostaria de mencionar duas coisas aqui importantes, tá? Podem escrever, colocar perguntas aqui no chat, a gente vai acompanhando e vai trazendo. Caso vocês queiram abrir a câmera, a gente agradece, na verdade, isso daqui não é uma mesa redonda, é uma tábua redonda, então tá todo mundo no mesmo. E, assim, participem, tá? Mancha, Lucas, gostaria de falar alguma coisa? Domingos também? Se apresenta, né? Vamos deixar os dois se apresentarem, tanto o Mancha quanto o Lucas. Coca-Cola para todo mundo. Pode ir, Mancha. Pode ir primeiro. Belezinha. Oi, pessoal, eu sou o Mancha, né? Também conhecido como Gustavo, mas muito mais como Mancha. Eu sou game designer, né? Hoje eu trabalho com jogos de tabuleiro, RPGs, jogos interpretativos no geral, mas eu venho da área de game design, de digital, né? Trabalhei muito com games digitais, então já jogo desde que eu me entendo por gente, né? Eu comecei a jogar RPG lá em 94, por aí, com HeroQuest, e passei a vida inteira jogando e aprendendo, e sempre tive essa coisa de querer fazer as minhas partes, minhas fases, as minhas regras e tudo mais, e aí eventualmente caí na carreira de game designer, depois de passar por vários cursos, né? Fiz publicidade, fiz design, inclusive na UNB mesmo. Depois fui fazer jogos digitais, aqui em São Paulo de novo. Então, tive altos e baixos, idas e vindas até chegar nessa carreira hoje. Legal, meu nome é Lucas Rolim, eu também jogo RPG há muito tempo, assim, desde a década de 90 e tudo mais, do que a gente chamava aqui no Brasil. Acho que a gente vai comentar um pouco sobre isso, porque o movimento de RPG no Brasil foi um pouco diferente do que foi lá fora, e do que a gente chama aqui de geração Xerox, né, que a gente pegava Xerox de livros importados e a gente jogava com o que a gente entendia, com o que a gente conseguia. Desde a década de 90, passei pela evolução dos anos 2000, 2010 e tudo mais, e me inseri muito, assim, a partir do ano de 2014, no movimento que se chama Old School Renaissance, que é uma sigla, né, OSR, ou Renaissance ou Revival, na verdade, e ela estuda o jeito de se jogar quando... Não estuda, né? Ela propõe um resgate ao jeito de se jogar dos primórdios do RPG, quando o RPG foi, entre aspas, inventado, assim.
Então, a gente pega desde o movimento cultural de faça você mesmo, como o Mancha falou, de pegar suas próprias coisas e ir fazendo e criando em cima do que já está ali, que é o que o pessoal de fato fazia nessa época, como também ter jogos com lacunas e espaço para interpretação que também eu acho que é algo que a gente vai conversar mais. Dentro disso, eu comecei a fazer joguinho de forma despretensiosa, ainda é um hobby fazer o jogo, assim, para mim, no caso, né? Mas a gente lançou jogos já no que a gente chama de exterior, né? E tenho livros sendo vendidos na Inglaterra, Espanha e Estados Unidos e Canadá, até onde eu sei, assim. Então, é basicamente isso, assim. Isso aí. Domingos, gostaria de aproveitar, fazer algum comentário antes da gente começar? Brevíssimo. Agradecer ao Mancha e o Lucas. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Espero que os estudantes aqui presentes aproveitem. Vou anotar aqui as perguntas. E avisando a vocês, lembrando, né, que todas essas palestras elas vão ser certificadas, né, com extensão. Então, eu acho muito bacana todo esse projeto e espero aproveitem, vamos aproveitar ao máximo aí. Muito obrigado de novo, Mancha e Lucas. Obrigado pelo convite também, né? Eu acho que é muito legal a gente falar de algo que a gente é apaixonado e que a gente gosta tanto, assim. Exatamente. É muito legal. Obrigado pelo convite. Para nós é o hobby dos hobbies, né? Galera, assim, aproveitando... Opa, tá um pouquinho, deu errado aqui, deu ruim. Deixa eu tentar de novo. Eu vou colocar aqui os eixos no chat. A primeira mensagem do chat já é isso, mas eu vou colocar de novo o que seriam os eixos do nosso debate aqui, tá? Para a gente conseguir extrair o máximo possível dessa discussão. E, assim, a primeira delas, né, não que a gente tenha que seguir uma ordem, mas é começar a pensar nisso, né? O que é esse jogar na década de 90? Eu vou contar algo muito específico meu, antes de eu saber o que era RPG. Eu lembro que não foi década de 90, foi final dos anos 80, 89, se não me engano, 88, 89. Eu estava... Foi isso? Não, minto, foi 90, desculpa. Estava me formando, né, do ensino médio, e aí a classe decidiu ir por um hotel fazenda, ao invés da gente fazer qualquer outra coisa, né, fazer uma formatura, algo assim. E a gente ficava aproveitando esse hotel ao máximo e tinha uma galera que sempre ficava dentro dos quartos. E nós descobrimos que esses caras estavam jogando um negócio chamado RPG. E na época eu me perguntava, por que esses caras não estão jogando queimada aqui com a gente? Né? Não estão aproveitando para andar a cavalo? Né? Depois de um tempo fui entender por quê. Então, se vocês quiserem começar já a falar o que era esse RPG nos anos 90. Porque aí, um ano depois, né, ou no final daquele mesmo ano, é que eu fui inserido nesse mundo, que eu comecei a jogar. E eu lembro até hoje de uma cena, né, e isso é muito legal, porque tudo se passa dentro da nossa cabeça, né, e muitas vezes, uma daquelas cenas está marcada para mim como se fosse uma memória minha até hoje. Legal, assim, justamente o que é mais ou menos o que não foi o que aconteceu, mas assim, as histórias. A gente, primeiro, acho que a gente tem que deixar muito claro assim que RPG no Brasil e no mundo é o hobby dos hobbies, como o Rony falou, mas é uma coisa que é muito nichada também. Então, por ser um nicho pequeno e justamente por a gente ser velho aqui e a gente jogar desde a década de 90, a gente se conhece quem jogava desde aquela época e a gente troca experiências com pessoas que jogavam desde aquela época, assim. Então, muitas das histórias aqui vão coincidir de fato, assim. O que aconteceu, na verdade, comigo foi meu irmão, Thiago, ele trocou de escola, ele foi para uma... Eu moro ainda na periferia
numa cidade satélite aqui de Brasília, na verdade. Eu esqueço que eu estou falando para a gente de Brasília, porque eu falo para a gente do Brasil inteiro. Aí eu moro em Taguatinga, e a gente morava em Taguatinga, e o Thiago mudou para uma escola no Plano. E numa escola no Plano, tinha uma galera com mais grana, falando bem assim, e esse pessoal tinha já viajado para o exterior e tudo mais, e trazido jogos e hobbies de lá, assim. Então ele começou a jogar RPG com essa galera que trouxe de lá. E nisso aquilo que eu falei, ele pegava os livros, tirava xerox, a gente começou com um sistema super complicado que até hoje em dia é meio que uma piada assim no meio, que é Rolemaster. Eu comecei a jogar Rolemaster com o Thiago e era ultra complicado, matemática pesada assim. Mas foi o que a gente tinha e a gente dava a nossa interpretação. E posteriormente, no Brasil se popularizou muito, que eu acho que é uma característica da década de 90, falando sobre o tema, as aventuras fantásticas, que são os livros-jogos, né? Isso foi uma coisa muito importante para a comunidade RPGística no Brasil da década de 90, porque eram livros em formato de livro de bolso, baratos, e que a galera jogava solo. E posteriormente a esses livros-jogos, eles expandiram as regras, fizeram alguns livros que o pessoal poderia jogar agora com outras pessoas, tinha o mestre do jogo e tudo mais, com uma estrutura do RPG mais conhecida, e isso popularizou muito o hobby no Brasil, eu acho, assim, na década de 90. Pois é, como o Lucas disse aí, a experiência é parecida, né? Todo mundo que começou aí na década de 90. Eu morava no interior de São Paulo, então era aqui bem meio do mato, né? Que é onde eu tô hoje, de novo, né? Por causa da pandemia e tudo mais. Então, assim, não tinha muita gente que sabia, que tinha ideia do que era RPG. E eu ganhei um jogo de tabuleiro, que era o HeroQuest, né? Tinha acabado de sair. Nossa, maravilhoso. Que usa a base do RPG, né? Tem um outro jogo de tabuleiro também bastante conhecido, parecido, assim, um tal de D&D. Teve First Quest também, nessa mesma época teve First Quest também. Pois é. E eu me apaixonei, eu juntava meus amigos aqui, a gente passava o fim de semana inteiro jogando, o pessoal dormia em casa pra gente ficar jogando a noite inteira. E isso a gente com o quê? 11 anos, coisa assim. E aí eu comecei a empolgar, e eu descobri, isso é RPG, tem outras coisas legais, vamos procurar mais. E aí uns amigos que mudaram de São Paulo para cá trouxeram um GURPS, e eu comecei a jogar com o xerocão de GURPS, né? Tinha que fazer muita conta também para encher a ficha. Levava um dia inteiro só preenchendo, calculando e preenchendo coisa, que era muito... Mas era maravilhoso, porque assim, era o que dava ideias, né, pra gente criar personagens e situações e tudo mais, né? E aí, eventualmente, a gente foi passando para outros jogos e viajando, jogando com gente de fora, tudo mais. Passei por toda a linha do Storyteller, depois caí no D&D e... Só fazendo embora, um parênteses, desculpa, Mancha, te interromper. Não, manda bala. Porque na década de 90 a gente estava vivendo um movimento simulacionista no RPG como um todo, assim. Isso. Então, só para o pessoal não ficar muito assustado com o RPG, porque tem essa tendência, RPG é complicado, não sei o quê. Isso é algo que a gente presenciou na década de 90. Sim. Então, hoje em dia é muito mais simples. Tem RPG de uma página, tem RPG de fácil, assim, de fácil compreensão e tudo mais. O próprio Aventuras Fantásticas que eu citei, ele era super fácil, assim. O First Quest, o D&D da Grow... Inclusive, para aproveitar o gancho, pode falar. O Lucas e eu temos maneiras muito diferentes de trabalhar os RPGs que a gente faz, né? E nenhum dos dois vai para esse lado simulacionista, para esse lado pesado de muita conta, muita coisa. O Lucas vai mais na vibe do old school, né? Que é aquele negócio, você tem um monte de regras e guias que te dão ferramentas para você decidir as coisas na hora, né, basicamente. E eu faço jogos que são muito mais interpretativos, em que você tem liberdade para criar e tirar as coisas da cabeça. Então, tipo, se você não quiser a regra, você risca ela e joga sem, e tudo bem, sabe? Então, eu acho muito legal que a gente... nós dois nascemos da mesma época, com os mesmos jogos, e nós dois fomos para rumos muito diferentes, né, dos jogos que a gente faz hoje, né?
Um fato curioso, assim, vocês podem ver que no discurso de todo mundo, do Volney, do Mancha, do Lucas, e eu que não falei ainda, mas no meu teria essa questão da geração Xerox, né? O que foi essa geração Xerox nessa época? Fale apenas por si, né? Grande parte dos RPGs, grande parte dos RPGs do exterior eram muito caros, então assim, era sempre um brother que tinha um poder aquisitivo maior, ou alguém que ia para o exterior que trazia esse RPG. E aí, assim, como não era de fácil acessibilidade para todo mundo, criou-se essa geração Xerox, onde a gente pegava o livro de regras, levava para uma copiadora e tirava as cópias. Então, assim, a grande maioria aqui tinham vários, né? Toda a coleção em Xerox. Não, então, inclusive, não era nem só a questão do preço, porque muitas vezes a gente acabava até pagando muito caro no Xerox também. do livro, porque o problema era que não tinha acesso. O problema era a falta de acesso. Não chegava na livraria, não chegava na cidade que eu morava aqui no interior. Se eu quisesse comprar RPG, eu dependia de viajar para São Paulo, né? Então, eu tinha que ir para São Paulo para achar uma livraria que tinha RPG e descobrir o que tinha lá para depois... E aí foi todo um negócio que eu comecei a tentar ensinar mais gente para ter com quem jogar, né? Então, eu comecei a organizar evento aqui no interior, eu comecei a fazer fazer clube de RPG e levar para eventos de escola e começamos a fazer várias coisas assim. E a gente fechou a parceria com uma livraria, uma livraria daqui, né? Que a gente levou para eles a ideia de que, como a gente estava fazendo o evento, ia ter gente interessada. Então, eles tinham que trazer algumas coisas. E eles começaram a trazer livros, RPG, Magic, tudo mais. Na época que a Devir estava começando a publicar coisa em português aqui, né? Então, foi nesse rolê que a gente popularizou por boa parte do interior aqui, cidades vizinhas e tudo mais, nesse negócio de só para ter com quem jogar, né? Eu morava em Natal, então lá também o RPG era difícil. A minha primeira narradora, na verdade, o meu primeiro mestre de jogo, né, que é o meu primeiro narrador, ele aprendeu a jogar RPG com uma amiga da gente, que era narradora, que na verdade veio do Rio e trouxe o RPG do Rio, porque você tinha 2, 3 lojas, era Rio e São Paulo que vendiam esses jogos. Era Forbidden Planet, era Devir e uma outra, assim, né? Então era algo de nicho. Um ponto curioso dessa história do passado é que, por exemplo, um dos RPGs que eu conheci, meu primeiro RPG foi o Dungeons and Dragons, que para quem não conhece é o RPG que inspirou Caverna do Dragão, né? Um dos RPGs mais famosos do mundo. Mas assim, um outro RPG, meu primeiro RPG, por exemplo, nacional, eu conheci ele através de uma revista da Super Interessante Jogos. E eu comprei ele naquela época, talvez muita gente aqui não vai entender, mas comprei ele mandando cheque via caixa postal para receber ele. Ó. Tá aqui, o Demos Corporation. Né? E assim, as folhas dele, vocês não vão conseguir ver, mas todo ele foi impresso em impressora matricial. Que é aquelas impressoras bem antigas. Se vocês pesquisarem depois, gente, impressora matricial, vocês vão ver o que eu estou falando. Então, todo o texto, ele foi impresso em impressora matricial e encadernado. Né? Mas é bem interessante. Então, essa questão da geração da gente na década de 90, hoje a gente tem muito mais acessibilidade, a gente tem editoras no Brasil investindo no hobby, a gente tem games designers no Brasil que não devem nada a nenhum game designer de fora. Não estou falando só de vocês dois, mas vários outros que a gente conhece aqui do Brasil. Né? Então, o hobby cresceu, o hobby ganhou força e, acima de tudo, a acessibilidade ajudou ele a crescer. Deixa eu só aproveitar um gancho aqui que o Lucas falou, né, do RPG simulacionista. Você está simulando o quê? Qual que é a ideia aí, na verdade? Né? Então, no início ele nasceu como uma tentativa de você explorar aqueles wargames. O que é wargame? Quando a gente vê aqueles filmes antigos simulando, por exemplo, uma discussão dentro de um palácio, né? Eles colocam os exércitos, colocam os homenzinhos, e estão tentando simular uma guerra, se preparar para uma guerra ali. Ali no final do século XIX, início do século XX, eles começaram a criar eventos onde as pessoas podiam simular combates históricos, esse tipo de coisa. A ideia surgiu em parte daí, aí o Lucas e o Mancho podem falar mais a respeito disso, se quiser, né? Mas como que eu poderia usar isso
para viver uma experiência, né, num filme de aventura. Obviamente, naquele contexto, né, quando a gente fala da década de 70, era muito forte fantasia medieval, no início da década de 70. Continua forte até hoje, mas quando a gente fala de RPG, isso foi evoluindo, aí a gente pode citar isso, mas existem experiências para qualquer tipo de ambientação, cenário hoje, variando de famoso sci-fi, space opera, né, tipo Star Wars, novela mexicana, né, isso a gente gosta sempre de dar esse exemplo, porque ninguém está esperando. Mas quando a gente fala, então, voltando lá do simulacionista, é que ele tem uma carga estatística muito forte, comparativa, né? E um ótimo exemplo disso, o Mancha falou da Devir, é que a Devir lançou aqui no Brasil um sistema, não sei se foi o primeiro, mas eu acho que foi o primeiro grande sistema genérico. Por que genérico? Porque ele tinha um conjunto de regras tão bem montado que você podia simular qualquer ambientação dentro dele, né? Mas tem uma piada recorrente, até hoje, né, que fala assim, como que é, o jogo, a arte imita a vida e a vida imita o GURPS. Né? Então, é uma piada que GURPS vem de Generic Universal Role Playing System, inclusive, né, que ele foi criado para ser genérico. Né? Então... Sim, e na contramão dessa história, acho que ali no início da década de 2000, começam a surgir RPGs que eles não estão tão interessados em saber se assim, aquele tiro que você deu, né, o impacto da arma corresponde ao estrago que ela pode fazer no corpo do outro. A ideia não é essa. A ideia é você representar uma ocorrência e não necessariamente agora com probabilidades. Né? Você começa nesses jogos de RPG também, onde você começa a controlar recursos. Né? Tudo que você falar, se estiver dentro do esquema do seu personagem conseguir, pronto, está resolvido. Se você quiser alguma coisa a mais, você vai gastar um recurso seu. Você tem uma limitação de recurso. Então você tem que pensar bem como você vai usar. E isso traz a dúvida, traz o risco, né? Traz essa questão do impacto da tomada de decisão. Né? Fora que você está jogando contra um contexto que geralmente sai da cabeça do seu mestre. Né? Então saiba escolher muito bem o seu mestre. Só para fazer uma timeline rapidinha, né? Nos anos 70 a gente tinha os wargames, né? Que eram os jogos de guerra, de muitas miniaturas, exércitos, aqueles terrenos gigantescos, né? De simular controle de exército e tudo mais. E aí, dois malucos, né? O Dave Arneson e o Gary Gygax se juntaram, né? Fizeram, cada um fez um conjunto de regras para você não controlar todo o exército, mas sim uma única unidade, né, fazendo as aventuras daquele personagem. E aí, eventualmente, eles se juntaram, trocaram figurinhas e tal, e nasceu o D&D, que é considerado o primeiro, né, RPG mesmo. Só que a gente tem, paralelamente, na Inglaterra, um outro movimento, com outra coisa, que é da onde saiu o GURPS e tudo mais, né, o Steve Jackson, as Aventuras Fantásticas, né, os livros de jogos que o Lucas falou, que é um movimento que correu paralelo, né, e com outra pegada. E esse tinha um viés um pouco mais simulacionista também, de tentar fazer mais status, regras, tudo mais, e, de um jeito um pouco diferente, né. A gente viu eles evoluindo, e como eles vieram desses wargames que tinham muitas regras, né, controle de muitas unidades, você tinha que calcular um monte de coisa, tal, eles meio que herdaram essa coisa. Até os anos 90, tinha muito essa questão de, cara, para o meu sistema de regras ser bom, ele tem que prever tudo. Ele tem que, quando eu tiver uma dúvida, eu posso olhar no livro e saber como é que faz, né? Porque no começo era mais assim, a gente tem uma ideia básica de como são as regras, e na hora, na sua mesa ali, você decide com base no que tem, né? Que é o que o movimento OSR tenta resgatar até. Mas aí, nos anos 90, entrou nessa vibe de não, a gente precisa ter todas as regras declaradas e tal, porque correndo em paralelo com o RPG, né, de mesa, que a gente chama hoje, estavam correndo os console RPGs, né, os CRPGs, ou Computer RPGs, né? Então, começou a ter a tradução do RPG para o digital. E aí ele fazia todas essas coisas de simulação, de cálculos, de tudo. E enquanto ele tinha isso de ponto forte,
ele não tinha a mesma liberdade, né? Porque você não consegue programar um jogo de videogame para fazer todas as opções, né, que a pessoa pode pensar. Então, ele meio que começou a brigar com essa questão. Então, foi muito simulacionista. Quando a gente estava chegando nos anos 2000, já entrou um outro movimento com a Auto de Vampiro e Storyteller, né? Que era mais aquela coisa de, não, a gente não precisa focar na conta, no sistema, no número, na simulação. A gente precisa focar no cenário, na interpretação, na relação que uma pessoa tem com a outra, e como é que você desenvolve o seu personagem, e alguma coisa mais para esse lado. Tanto que até o D&D, né, que é o mais famoso, né, começou a tomar um pouco disso para si, né, a partir da terceira edição também. Aí, depois dos 2000, que teve meio que um boom de RPG, né, ele começou a cair, porque os RPGs de computador, de console, eles começaram a ficar muito grandes, né, muito famosos. Né, final dos anos 90, a gente tem os Final Fantasy VII, né, sendo lançado, os jogos de PlayStation 2, PlayStation 1 e PlayStation 2, né, que tiveram muitos RPGs famosos. O World of Warcraft também. Né? Também. Começaram os jogos online, né, os MMOs. Então, começou a perder um pouco dessa graça que tinha, porque os RPGs digitais começaram a fazer muito do que o analógico já fazia, né? Tinha de diferencial. E aí a galera começou a entrar num monte de vibes completamente malucas de falar até onde a gente pode estender ou arrastar esse negócio de joguinho de interpretação, né? Então começou a ter jogos muito simulacionistas, tipo, exageradamente, muito mais do que dos anos 90. Aí começou o movimento OSR, que tenta trazer de volta aquele jeito de jogar antigo. A gente começou a ter os jogos líricos e coisas assim, que são jogos muito específicos sobre situações muito particulares, né? Começou a ter muito tipo de jogo completamente aberto, completamente específico. Teve um boom para vários lados, assim, e hoje agora, né, que o RPG está voltando a se popularizar, porque o D&D voltou a ter uma explosão de sucesso por causa de referências das séries, né, Stranger Things e tudo mais, que o sucesso do pessoal jogando online também, né, tipo Critical Role, começou a trazer muito mais gente, muito mais olhos, né, para o RPG. E aí agora tá pegando esse monte de experiências diferentes que a gente teve nos últimos, sei lá, 20 anos e tá começando a convergir para o mesmo lugar, né? Então a gente tem agora esse conflito da galera que se manteve jogando do mesmo jeito durante muitos anos e a galera que foi muito longe e tá voltando. Então a gente tem uma cena muito diversa, com muita gente legal falando coisas muito, muito malucas. E eu acho maravilhoso, o momento que a gente está vivendo é maravilhoso por causa disso. É uma pluralidade muito legal. Só pincelando um pouco, assim, aumentando um pouco a história do Mancha, que está completamente certa, e só falando com as coisinhas a mais, o Gygax, assim, obviamente isso aqui é um movimento de nerd, né, assim, de geek que se aprofunda muito em algo, em um hobby, né. O Gygax, ele era o Gary Gygax, que em teoria é o escritor do primeiro D&D, né, que é o que a gente chama de Old D&D ou Zero D&D. Ele tinha um joguinho de wargame antes que ele chamava de Chainmail. Esse joguinho, tem muita gente do RPG que não sabe isso também, que esse joguinho começou a ser uma coisa nova já, porque era um jogo de escaramuça, que a gente chama, um jogo Skirmish, que era um jogo que você tinha tropas reduzidas. Você não jogava com o exército completo, né? Você jogava com pequenos grupinhos de batalha. Você tinha tropas reduzidas. E por você ter essas tropas reduzidas, ele pensou, e se eu reduzir um herói por jogador aqui, que aconteceria? Ele teve esse clique e ele lançou esse D&D, né?
O Arneson era um cara como Mancha aí que gostava de criar histórias, então ele criou o Castelo Blackmoor, o primeiro cenário de fato de RPG, e eles se juntaram e fizeram esse rolê bem interessante, assim, e explodiu. O primeiro D&D do Gary Gygax, por mais que fosse na década de 70, foi lançado em 1974, foi algo que alimentou a cultura, principalmente americana, retroalimentou de uma forma gigantesca. Assim. Tem filmes sobre isso, tem desenhos sobre isso, série animada e tudo mais, e foi algo que ele não esperava de fato. Assim. E começou a se retroalimentar e tudo mais. E o Gygax era um cara que era muito fã da cultura pulp, né, que a gente chama. Assim. Então ele lia muito Conan, ele lia muitos contos de espada e feitiçaria no geral. Aí você pode falar de Fritz Leiber, entre outras coisas, né? Conan é do Robert Howard. Então ele consumia muito esse lance de espada e feitiçaria, e no primeiro momento essa cultura pulp se retroalimentou. E algo que a gente pode falar sobre hoje, assim, hoje basicamente todos os autores de espada e feitiçaria do mundo, eu desconheço um que não são autores que vieram do RPG. Assim, se você pegar, por exemplo, o Martin, ele jogava GURPS na década de 90 no cenário lá eu esqueci o nome agora do continente lá, mas ele jogava GURPS. GURPS Fantasy, né? GURPS Fantasy. O Patrick Rufus, que é um livro super famoso também do Nome do Vento, ele jogava RPG, tem stream, inclusive de RPG com Patrick Rufus, assim, dentre outras pessoas, assim. Então, sim, acho que todos os grandes autores de fantasia da atualidade, dos últimos anos, né, são todos do RPG mesmo. E essa cultura ela se popularizou muito, mas o que aconteceu? Não tinha quase nada sendo feito assim. Então a galera começou a criar as suas próprias coisas, né? Como a galera do Fighting Fantasy que eu falei no início, que é do Aventuras Fantásticas, eles tinham um zine de conteúdo de D&D que se chamava White Dwarf, era o anão branco, né? O anão. Eles começaram a ver que a estética deles era muito diferente. A estética britânica começou a ir para uma fantasia mais estranha, meio caricatural, assim, tudo mais. E eles viram, pô, a gente precisa fazer um jogo, porque isso aqui está se distanciando muito esteticamente do D&D. E assim foi, assim, todo mundo que foi fazer D&D, RPG, começou a fazer esse tipo de coisa. A gente não falou, mas a gente tem alguns RPGs lançados no Brasil que foram pioneiros, né? O Tagmar fez 30 anos ano passado, que foi eu não sei, eu acho que foi, né, Marin? Eu acho que o Marin deve ser melhor do que eu, mas eu acho que foi o primeiro RPG lançado no Brasil. Foi o primeiro RPG brasileiro. lançado no Brasil, foi. Sim, o autor brasileiro, né? Tagmar. Eu pensei que era o Demos, mas acho que foi o Tagmar mesmo. Ele fez 30 anos ano passado. E a gente tem o Millennia também, que se popularizou muito, que é um jogo... O Millennia até hoje é um jogo interessantíssimo, assim. Eu reli ele recentemente, eu tenho uma cópia, que já é um jogo de fantasia espacial, não fantasia espacial não, de ópera... Fantasy Opera, né? Não, Space Opera. Space Opera, Então é bem maneiro, assim, tudo mais. E o Mancha já falou dos movimentos aí. Hoje em dia a gente cara, o RPG se ramificou de uma forma que tá bem interessante, assim. Só dando dicas para a galera aí também, assim, hoje em dia você consegue ter livros de RPG de graça na internet ao passo de um Google, assim. Aí, inclusive do próprio D&D, né, que é o RPG mais famoso, assim. Você tem o sistema de regras dele traduzido e básico, você não tem o completo, mas você tem básico disponível na internet, assim. Então, hoje está popularizado e barato também se jogar e consumir o hobby, né? E uma coisa que eu acho muito legal hoje é que como o acesso, né, aumentou e popularizou e democratizou, né, o acesso da galera aos sistemas, às regras, livros e tudo mais, especialmente com a internet, né?
Então a gente tem ferramentas para jogar online que facilitam, né, esses jogos que têm muitas contas ou muita rolagem de dado ou controle de muita miniatura, coisa assim. Tem ferramentas na internet para tudo isso, além de poder jogar online. Você tem os livros diretos na internet também, muitos pague quanto quiser, né? E a maioria dos autores, eles estão todos por aí, né? Incluindo nós, em grupos no Twitter e tudo mais. Então, você pega o livro, não entendeu muito bem a regra, você vai lá, manda o tweet pro autor, conversa direto com ele e já descobre o que está acontecendo. E eu acho muito louco isso, porque... É um nicho muito pequeno, então você tem contato com uma pessoa que você admira muito facilmente, assim, então... E o pessoal não é tão... Nossa, ele é a puta estrela, né, do rolê, mas não, você tá lá e ele tá respondendo mensagem no Twitter mesmo. E agindo que nem a gente, assim, sabe? Eu acho muito maravilhoso, porque hoje em dia, né, eu esqueci de falar na apresentação, mas eu e o Lucas somos dois dos coordenadores da comunidade do RPG Latam, né, que é um movimento de criadores latino-americanos de RPG, né? E nesse grupo estão hoje muitas das pessoas que eu admirava muito há alguns anos atrás, jogava jogos deles e achava, nossa, que incrível, essa pessoa deve ser, sabe, tipo, completamente inacessível e tudo mais, e a gente com quem a gente troca ideia todo dia hoje, sabe? O próprio autor, o Brandon, né, que é o autor de Pasión de las Pasiones, o RPG de novela mexicana, que o Volney citou, ele tá no nosso servidor e a gente tá trocando ideia agora, então, assim, umas coisas que eu acho muito legal, porque apesar de parecer um mundo gigantesco e, né, que agora caiu no mainstream, ainda é muito de nicho, como o Lucas falou, né? Então, ainda é bem... tem aquele sentimentozinho de família, às vezes, né? Eu acho legal até as brigas parecem briga de família, né? citar essa questão de nicho, né? Que ao mesmo tempo que quando a gente fala nicho, a gente está citando do ponto de vista comercial, né? É um grupo pequeno que a gente está convidando vocês a participarem, né? Imagina que todo mundo aqui já tenha jogado, por causa da disciplina, né? Se não jogou ainda, então o que eles estão falando? É simples, é um jogo onde você interpreta, né, personagens de forma geral, nem sempre. Tá? E qual que é a diferença disso para alguma outra coisa que você faz? É simples, ao invés de você assistir um filme dos Vingadores, você interpreta um super-herói. Ao invés de assistir um filme de romance de Jane Austen, você interpreta um personagem dentro do cenário de Jane Austen. E aí eu queria aproveitar essa deixa da Jane Austen para trazer algo que é interessante no contexto, né, dessa explosão, né, que o Mancha e o Lucas citaram, que hoje você tem o nerd gosta muito de usar essa palavra, né, emular, né, significa imitar de experiências diferentes. Então, basicamente, assim, qualquer experiência que você queira, você não precisa criar um jogo, um RPG. Já existe um RPG, né, para jogar aquilo que você quer. Né? A chance é grande. Exatamente. A questão de criar é da própria necessidade de explorar isso, de explorar novas opções, né? Conjuntos diferentes de regras. Qual que é a importância dessas regras? Elas vão falar como funciona o mundo, vão ficar uma contação de história simples. Né? Eu não sei vocês, mas na época que eu era criança, a gente brincava de mocinho bandido. Aí sempre alguém puxava a arma e atirava para o outro, eu atirei você, você fala, não, eu atirei primeiro. Né? Quem acertou? No jogo de RPG, você geralmente resolve isso com dados ou então com algum recurso que você utiliza. As regras servem para definir como aquele mundo ou como aquela narrativa funciona. Né? E dentro desse contexto de narrativa, existem também experiências criadas para o ambiente educacional, especificamente. Eu acho, assim, um exemplo que nós, eu e o Mário, ano passado, a gente começou aí esse coletivo Maestrando RPG, e um material que a gente utilizou muito, que a gente leu, muito que ele fez, do Ricardo Amaral,
um professor que escreveu um livro chamado RPG na Escola. Tá? Gente, manda um e-mail para ele, pode procurar www.ricardoamaral.com.br, né? O livro dele, tem uma introduçãozinha básica do que é RPG, o resto são 5 histórias já montadas e o sistema é bem simples. R$ 15 ele te manda o PDF com todo o material. Tá? Dentro dessa lógica, eu gosto muito de utilizar o Bandeira do Elefante da Arara, que, por incrível que pareça, ele fala da história brasileira, né? É como se fosse um D&D adaptado para um contexto que não é feudal, porque a gente não passou pelo feudalismo aqui no Brasil, historicamente falando, né? Mas ele traz aquele contexto de aventura fantástica, colocando o nosso folclore, colocando os nossos animais, colocando o nosso contexto histórico, né? E o mais interessante é que ele foi escrito por um americano radicado no país, né? que é o Christopher. E é uma experiência muito interessante construir. A gente está aí numa campanha que está indo para o 3º ano já, né? Terceiro, segundo, não lembro agora. 3º ano já, né? Acho que é 3º. Não, a gente já está no 3º ano. É verdade. Agora A gente já começou, 3 anos. A gente está cumprindo 3 anos de campanha. E a gente tem explorado muito, ajuda muito essa questão de entender como o país funciona e colocar isso dentro da história, né? Essa experiência, ela pode ser traduzida em N conceitos diferentes. Então, hoje você tem RPGs que trabalham afrofuturismo, RPGs que trabalham, talvez, esse contexto histórico em outros ambientes, em outros momentos, né? Por exemplo, você pode ter experiências específicas, ainda que brincando, trazendo algo mais típico nosso, do ambiente nerd, jogar World Wars, que é um RPG tipo, né? Segunda Guerra Mundial, com algumas coisinhas a mais, ou jogar mesmo um RPG forte, sem questão fantasiosa nenhuma, de espionagem dentro de um contexto de Guerra Fria, né? Então, tem muita coisa que a gente pode explorar. E, com isso, outros nichos têm se apropriado do RPG para ter voz, né? Então, a gente tem, junto com a Bandeira, o ano passado, ano retrasado, não lembro agora, foi lançado o Kalimba, que é um RPG de cultura africana, fantasia. Foi ano passado. Exato. A gente tem o Coyote and Crow, que vai ser traduzido para o país, mas ele foi escrito, né, produzido por índios norte-americanos, né, por uma comunidade de diferentes tribos norte-americanas. Ele fez muito sucesso, né, no Catarse. Ele foi produzido, ilustrado, está sendo escrito por norte-americanos, eu acho que canadenses também, se eu não me engano, a comunidade indígena canadense também. Uhum. Muito legal isso. Cara, o Kalimba foi escrito por uma pessoa, acho que é legal falar também que foi escrito por uma pessoa preta, né, de raiz africana e praticante de religiões afro também, e que é uma pessoa super legal também. Então, eu acho que pode concluir, Giovanni, eu tenho uma parada de falar depois sobre isso. Não, segue, só deixa. Eu queria chegar aí. Nicho, a ideia de nicho, a gente pode interpretar essa palavra de outra forma também, como uma forma de dar voz a nichos que não tinham essa voz dentro do jogo. E eu acho que assim, aí o RPG ele começa a transcender um pouco só o lance de ser um jogo e jogar, né? Porque o RPG ele começa a ter novas funções, vamos dizer assim, de inclusão social, de você começar a conhecer outras culturas, de você dar voz a pessoas que não têm voz em outros lugares, de você homenagear pessoas, de você fazer poesia, como os RPGs líricos que o Mancha citou anteriormente, de você trabalhar com música em um ambiente que você não trabalha, de você incluir pessoas minorizadas em outros ambientes, dentro do seu próprio ambiente também. Isso é algo que, por exemplo, a gente está trabalhando muito no RPG Latam. Vou aproveitar a deixa para falar que o RPG é uma ferramenta maravilhosa para mostrar, né, na prática, pontos de vista que normalmente a gente não vê, né? Você ter usar o RPG como uma ferramenta para vivenciar coisas que você não passaria
é uma coisa muito poderosa e ensina muito pra gente, né? Eu, por exemplo, com essa cara de branquelo aqui, né? Eu não sofro nenhum tipo de preconceito por raça, coisa assim. Mas eu posso passar por algo parecido, por algum tipo de preconceito numa aventura, num RPG, e começar a entender melhor o que as outras pessoas que são diferentes de mim passam e como é que elas devem se sentir, né? Porque do alto do meu privilégio, eu nunca vou sentir na pele as mesmas coisas que um negro vai passar no dia a dia, né? Sim. Mas eu posso ter uma pequena amostra e, com isso, chegar um pouco mais próximo, entender um pouco melhor, porque não é só uma coisa que falaram para mim, é uma coisa que eu consegui vivenciar, né? Por um pequeno momentozinho ali no tempo, né? Então, eu acho que essas partes, né, do RPG começaram a florescer recentemente, né? Então, ultimamente que a gente tem trabalhado mais com isso, e com isso surgiram outros problemas também, né? Porque usar de técnicas de RPG, tem uma galera de psicologia que usa, né? De roleplay e coisas do tipo para tratar certos pacientes, lidar com traumas, para propor situações, né? E vivenciar coisas também. Então, a gente está começando a entender melhor que o RPG não é só um jogo, não é só entretenimento. É mídia, né? É uma forma de trabalhar coisas, né? Os jogos, no geral, né? São uma mídia, assim como o cinema, como a rádio, como vários outros, e a gente está entendendo até onde ele vai e que tipo de responsabilidade a gente precisa ter com ele. Então, a gente está vivendo um momento muito, muito legal, elucidador, assim, né? O quanto a gente pode fazer com isso, né? O Lucas estava começando a falar, quando eu interrompi ele, que na galera do RPG Latam é uma coisa que a gente discute muito, né, Lucas? Essas responsabilidades que a gente tem, né? Recentemente a gente teve um financiamento coletivo, né, com pessoas minorizadas da comunidade Latam, com jogos delas feitas assim, que vão ser publicados por uma editora inglesa. Então, elas participaram desse financiamento coletivo, que foi super bem sucedido. Além, assim, e obviamente são jogos extremamente bons, bem feitos, escritos, e é muito legal ver tudo isso sendo feito, assim, sabe? E eu acho que o RPG ele começa a ter essa outra característica mesmo porque assim, eu falei no início que a gente tem uma coisa de nerd, geek e tudo mais, mas a gente está se afastando. Eu, pelo menos, eu acho que todo mundo aqui, a gente abomina essa cultura nerdola daquilo que De hoje. de hoje em dia, né? Porque o RPG é justamente sobre pegar algo e tornar seu. Você então pega uma história e torna ela sua. Não importa se você tem um livro lá que está escrito que isso aconteceu e tinha que ser assim. Não, a história é sua, tá? Aquilo que acontece na sua mesa. Não importa se tem uma galera que joga diferente ou se a regra você interpretou um pouquinho diferente do que o autor entendia ou coisa assim, né? Então a graça exatamente você fazer isso. o seu, né? Você toma algo que era, sei lá, que que o pessoal fala muito de hoje em dia como é aquilo que está dentro do conhecimento do jogo, do lore do jogo, esqueci o nome, canon? tem um termo, canon, o pessoal fala muito de canon e tudo mais. Então tem RPG de Star Wars, que o pessoal que você pode mudar completamente. Se quiser matar o Luke Skywalker lá, você mata. Não tem problema nenhum, assim. Então o RPG é muito sobre isso, assim. A gente vê episódios lamentáveis que aconteceram semana passada com as imagens da série da Amazon do Senhor dos Anéis. Sim. E o RPG é justamente o contrário na minha interpretação daquilo ali, porque você pode ter elfo da forma como você quiser, anão da forma como você quiser,
e é bom até ter diversidade, é excelente ter diversidade dentro dos seus próprios jogos. O RPG, ele te dá, ele é uma ferramenta que te dá uma possibilidade, vamos supor, se você está vivenciando um momento histórico, que você sabe que a história foi daquele jeito, ele te dá um momento de você reescrever aquela história, tipo assim, errar no espaço livre de erro. Um exemplo que eu posso dar na campanha que a gente está jogando com o Volney, da Bandeira do Elefante da Arara, a gente sabe como é que foi a história do Brasil colônia, a gente sabe bastante detalhe. Mas assim, nós somos praticamente heróis tipo bandeirantes, né? Temos praticamente uma bandeira, mas não oficialmente a bandeira, mas nós ajudamos a fundar uma vila, que é a Vila de Sepetiba. Estamos montando a Câmara da cidade, onde a gente propôs que a Câmara tivesse como regente da Câmara uma senhora de engenho, uma senhora preta ex-escrava, uma cabocla, né? E quem mais, Volney? Quem seria o outro? O que é interessante assim, você tem essa representação. Você nunca teria isso, né, na nossa história. Não, exato. E aí a questão de Eu vou aproveitar já que a gente está dando o exemplo do Volney. Eu joguei uma mesa com ele em que a gente conseguiu expulsar os portugueses do território nacional. Então, jogamos com uma tribo de índios e a gente conseguiu mandar eles de volta nas caravelas. Assim, foi maravilhoso. Pois é, eu tenho uma experiência, um relato de uma experiência muito legal do amigo meu narrando para os filhos, justamente para os filhos se colocarem, que assim, o RPG ele te dá, como o Mancha falou, como o Lucas falou, como o Vone falou, ele dá essa possibilidade de você passar uma experiência, vivenciar, sentir na pele, de repente, trabalhar uma questão de empatia. E aí os filhos dele jogaram com indígenas. E os portugueses vieram invadir as terras, atacaram e tudo, e depois os filhos, ele teve uma conversa com os filhos falaram que, nossa, mas isso foi muito chato, eu me senti muito mal, porque eles vieram e fizeram isso com a gente, isso é tão errado, então leva você a ter uns questionamentos, né, que são saudáveis e que se colocar na pele de alguém, né, quando você joga RPG, e isso é uma coisa que se tivesse alguém aqui que jogar, tem algum dos meus amigos que estão aqui que jogam comigo, mas se tivesse alguém que está no nosso grupo de narrativas dissonantes, poderia confirmar, quando a gente cria uma aventura, eu e o Volney, quando a gente vai fazer a primeira sessão para os jogadores, para os alunos que estão com a gente pergunta, é ele, ela, qual é o gênero do seu personagem? O que você quer ser? Você não é obrigado a jogar com um homem por ser homem. Não é obrigado a jogar com uma mulher por ser uma mulher. Você joga com o que você quiser. Agora, eu quero a história, eu quero que você vivencie esse personagem. Ele tem dores? Como é que ele é? Vamos explorar isso. O RPG te permite experimentar isso. Eu acho que isso é o mais gostoso. E assim, antigamente, todo mundo aqui vai concordar, mas no RPG, no passado, você tinha uma figura de um narrador que ficava em cima de um pedestal, eu sou superior a todos. O que eu falo é a verdade suprema e absoluta. E com a evolução do RPG, esse cara desceu do pedestal nas novos RPGs, e em vez de eu sou o cara da verdade absoluta, ele compartilha a história com os seus jogadores. O jogo é para todos, o jogo tem que ser legal para ele, tem que ser legal para todo mundo participar. E aí você começa a trabalhar a questão de uma narração compartilhada. Inclusive tem jogos que vão até além, né, de remover completamente a figura do narrador, e toda a história é feita colaborativamente, né? Então, ou usando oráculos, cartas, né, alguma coisa do tipo. Acho legal trazer isso daí, até fazer um paralelo com o ambiente de aula, né? Tinha muito essa questão, o Domingos vai falar melhor disso do que qualquer um de nós, que era a figura do professor. Eu sou o mestre aqui, sou eu que conheço, eu domino a informação. Né? Não que ele não seja referência, ele continua sendo a referência dentro da sala de aula, mas muitas informações os próprios alunos podem, durante a aula, acabar buscando, né? E é a questão de ele conseguir, né? Transpassar esse papel e trazer essa experiência, trazer o aluno para o jogo, né? E fazer essa dinâmica, né? Ou seja, essa narração compartilhada. Né? É muito interessante, a gente citou questões de gênero,
né? De gênero não, desculpa, questões de sexualidade, a gente citou questões de racismo que a gente pode explorar, a questão da história, e aí é uma preocupação muito grande que o professor de história tem. Pô, mas aí eu vou te ensinar a história errada? Não, você vai fazer o cara pensar. Porque o fato de, por exemplo, os personagens, né? Eu estou mestrando uma campanha, narrando, né? Gosto muito da palavra mestre, com o Marley, minha esposa, tá? Então não posso errar muito forte, não, na aventura. Mas é assim, não é o fato deles fazerem isso, não tem consequências. Porque se aquilo ocorreu naquele momento histórico, tem um porquê de ter acontecido naquele momento histórico. Então, como vocês também tratam o futuro que advém da escolha que vocês fizeram, né? Como esse cenário foi montado e como vocês lidam com o governador agora, né? Como é que vocês conseguem recursos para a área onde vocês vivem se vocês não estão usando mais escravos? Gente, o pessoal usava escravos porque era mais barato. Simples assim, né? É triste, mas em essência é isso. Tá? Então, como você pode reconstruir a história e, ao mesmo tempo, comparar, então, entendendo o que aconteceu, né? E, ao mesmo tempo, se permitindo, ao reconstruir, né, esse fato, pensar sobre o seu cotidiano hoje. Eu acho isso muito legal. E aí eu vou pedir para o Marlon contar rapidinho aí uma experiência que ele teve que eu achei muito, muito legal, porque a gente não falou de gênero aqui, né? E foi, inclusive, eu não lembro, foi o Thiago que mestrou o Night Witches. Foi Então, o Thiago Rolim. O Thiago Rolim, né, o irmão do Lucas, que infelizmente faleceu ano passado por causa do Covid, né, amigão nosso, o Thiago, ele narrou uma experiência que para mim foi, assim, expandiu um pouco os horizontes. Eu não sei se vocês aqui, alguém já ouviu falar das histórias das Night Witches, que eram pilotas soviéticas, eram pilotas russas, né, eram pilotas russas, que voavam em aviões praticamente caindo ao pedaço, né, e que, na verdade, ganharam esse nome porque elas sobrevoavam os campos nazistas e bombardeavam à noite, e o avião delas era tão sucateado, mas tão sucateado, que elas colocavam algo tipo... o barulho que fazia era como se fosse de palha, balançando da cauda, então pensavam que eram bruxas sobrevoando quando as bombas estavam caindo no terreno. E aí, assim, esse RPG é de um game designer que eu admiro pra caramba, que é o Jason Morningstar, um cara que tem um nome fantástico. Né? O Jason Morningstar, ele é um grande game designer narrativista, ele tem uma veia narrativa, uma veia de criador de LARP, né, que são live actions role play games, fantásticos. E aí ele criou esse RPG onde os jogadores são as pilotas russas, vivendo numa base, só que a base acabou de ser tomada por um pelotão de soldados russos, homens. Então, assim, tudo que elas tinham até então, e elas são heroínas, condecoradas de guerra e tudo mais, mas tudo que elas tinham até então foi tomado, e elas ficaram com o resto, com a sucata. Então, para conseguir as coisas, você tinha que usar sedução, tinha que usar artimanha, para você tentar conseguir, por exemplo, uma peça melhor para o seu avião para a missão que você vai ter que realizar à noite. Porque todo o resto, comida, tudo, era dado para os homens. Então, assim, a gente jogou com essas personagens. O Lucas jogou com a gente. Jogou eu, o Lucas. E, assim, a gente sentiu na pele o que era ser essas pilotas russas naquele momento. Né? E foi uma experiência bem diferente. Porque, assim, você tem que brigar pela sua comida. Apesar de você ser uma heroína de guerra, a mãe Rússia te reconhece como heroína de guerra, mas você não é homem. Então, como você não é homem, você não tem o prestígio que os soldados russos têm. Né? E aí, assim, a aventura ela se passa um pedaço na base. O Lucas pode até falar um pouco disso também, que ele participou, né? Mas ela se passa parte dela na base e depois é para a hora da missão, que a gente vai realizar a missão que a gente tem que pegar as aeronaves e realizar a missão que a gente tem que realizar e depois voltar para casa. Né? Fala um pouco aí, Lucas, também. Foi sim, emocionante, né? Na verdade, assim, e o Thiago era um excelente mestre de jogo, assim, talvez todos esses tempos aí o melhor que eu já joguei, assim.
E não é só saudosismo por ele ter falecido, não. É porque realmente era, assim. E muita gente que jogou com ele fala isso também. E é um jogo, é uma dinâmica narrativista como esses que o Mancha já citou e que o Marlin também tá, e é um jogo que a gente chama de Power by Apocalypse, em que a história ela vai se movendo junto com o passar do jogo. Então, os testes de habilidade e tudo mais, eles permeiam a narrativa. Então, a tensão ia aumentando, e juntamente com isso, a gente começa a sentir e se inserir dentro do ambiente de guerra, de um ambiente de machismo, de um ambiente opressor de fato, assim, de boicote do próprio Exército Vermelho às Nightwishes. Então, e você vai, como a Malin falou, na última cena, depois que toda a história já se desenrolou e a tensão está no máximo, você vai para a batalha, assim, e é realmente, sim. E tem esse lado do RPG, né? Que o RPG nem sempre é uma diversão para você ficar feliz. O RPG às vezes pode ser algo reflexivo, algo que vai te incomodar um pouco e te fazer refletir posteriormente, assim. Eu já saí de sessão de jogo pensando, e não muito mal, assim, algo que eu fui digerindo, entre aspas, durante dias, assim, pensando sobre aquela sessão que eu tive, e foi as melhores sessões que eu já tive. O Thiago mestrou Unknown Arms, que é um RPG de pessoas comuns também, que foi criado na década de 90, e foi uma dessas sessões, assim, que a gente fica reflexivo sobre a nossa condição humana, tudo, sabe? Você começa a entrar numa brisa filosófica, assim, e é bem interessante também. Mas eu acho que é isso, né? O RPG como ferramenta de diversão e hobby, ele tem muitas vertentes, assim. E essa é uma delas, né? De você realmente se inserir num ambiente opressor, machista e algo que... Cara, assim, porque você pensa muito bem, falando agora, assim, sobre a história dessas mulheres, de estar numa guerra, de estar sabe, no início do século XX e estar num fronte de guerra, de que os alemães chegaram, né? A gente está revivendo um pouco isso esses tempos aí com a Rússia em alta. Os alemães, eles chegaram até Moscou, né? Então, o ambiente é extremamente opressor para soldados homens, imagina para mulheres. Assim. Então é algo que a gente, de fato, eu não vou falar que eu pude experimentar, mas foi algo que eu tive um pouco de insight em poder visualizar como que era aquilo. Assim. Foi o que aconteceu mesmo. É aquela diferença, né, de que quando alguém conta para você e quando você vivencia um pouco aquilo, né? Marca muito mais, fica muito mais pesado em você, né? E eu acho que é justamente por isso que a gente tem um dos grandes movimentos que a gente tem hoje são as ferramentas de segurança, né? Que já puxando outro assunto da lista. Que eu tô trabalhando num jogo agora que é muito importante ter ferramentas de segurança. Mas assim, Mancha, explica um pouco a ferramenta de segurança, porque nem todo mundo conhece. Sim. Então, eu ia dar o gancho. Eu estou trabalhando num jogo que eu tive que pesquisar muito sobre e eu descobri que existem muito mais ferramentas do que eu imaginava, né? Porque, como o Lucas falou, a gente tem não é só entretenimento, né? Não é só essa coisa de ser um jogo, de ser um hobby. Ele é uma ferramenta hoje, né? O RPG, para a gente vivenciar coisas diferentes, entender outros pontos de vista, passar por coisas que a gente não passaria, saber um pouquinho do que é estar na pele de outra pessoa ou outra situação. E muitas vezes você usa isso até para resolver algumas coisas que você tem com você mesmo, né, internas e tudo mais. E, por outro lado, você pode passar por coisas que te dão gatilhos negativos, né? Você pode passar por coisas que ativam traumas ou que você tem muita dificuldade de lidar.
Então, para isso, começaram a surgir ferramentas de segurança. Porque, como o Malen falou, por exemplo, né, alguém que sofre com identidade de gênero diariamente, por exemplo, não vai querer passar por esse tipo de preconceito dentro do jogo, né? Porque é cansativo, porque é uma coisa que você já vive todo dia. Então é muito chato. E outra coisa, Mancha, quando a gente trata isso, talvez esteja até dentro do contexto, mas você não precisa entrar em detalhe, né? Você não precisa ser sádico, né? Então, assim, mas tem gente, por exemplo, sei lá, que tem fobia de insetos. E aí você descreve um bicho que é meio insetoide, a pessoa começa a ter um ataque de pânico. Ou pode ser gente que tem muito problema com perda. E aí alguém morre na história e a pessoa não consegue lidar. Então, hoje em dia, criaram-se muitas ferramentas, né, para lidar com isso. Uma delas muito famosa é o X-Card, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Calma aí, ó. Um cartãozinho com X, que ele pode estar em cima da mesa, se for presencial, ou cada um ter um, né? Algumas mesas online tem... Aqui ficou melhor. Um exemplozinho, né? Que é basicamente alguma coisa te incomodou, você puxa ou encosta no X-Card para falar, olha, não quero ter que lidar com isso, vamos fingir que não aconteceu, vamos voltar um pouquinho a história e fingir que, né, levar para outro lado, ou coisa assim. Mas também tem outras ferramentas, né, que são feitas tanto durante quanto antes do jogo, né? Hoje em dia é muito popular fazer uma sessão zero, que é onde você senta com os jogadores, né, para conversar sobre quais são as expectativas para aquele jogo, para aquela mesa, que tipo de assunto você vai abordar, para onde mais ou menos a história vai, para todo mundo estar bem alinhado. Existe a ferramenta de linhas e véus, que o véu basicamente é alguma coisa que a gente pode ter, mas não vai levar muito a fundo e muito em detalhes, que é como se a gente visse através de um véu, né? Por isso véu. Isso. E linha, que é uma linha que a gente não cruza, que olha, isso não pode ter. Então, por exemplo, tem gente que se sente extremamente desconfortável de ter qualquer atitude sexual no jogo. Então, não, sexo vamos colocar como linha, então qualquer coisa que seja sexual, assim que começa, já corta, e segue em frente, já deixa fora do jogo. Mas tem algumas questões e alguns tipos de problemas muito específicos que são muito mais difíceis de lidar do que só ter algumas ferramentas assim, e que você não consegue prever, né? Que nem eu falei, eu estou trabalhando num jogo que chama Bartender Dueto, que é basicamente sobre uma pessoa chegar num bar de madrugada porque tudo deu errado e falar com o bartender, né? É bem específico, bem na pegada dos jogos líricos, né? Só que ele é para facilitar as pessoas de conversarem sobre assuntos difíceis, né? Então é uma coisa que eu precisei pesquisar muito sobre ferramentas de segurança. E eu percebi que nem sempre a gente vai ter claramente o que te dá gatilho, né? Às vezes você não tá fazendo tratamento, ou pega, sabe, vem no contrapé, ou ativa um trauma que você nem sabia que você tinha. E em alguns casos, né, para mim, eu percebi que isso é muito forte para mim, o X-Card não resolve, porque eu preciso falar sobre o assunto, não posso só evitar, porque ele já me disparou um gatilho, ele já fez alguma coisa. Mas tem uma outra coisa aí também que eu acho que talvez seja interessante citar, é a própria classificação indicativa, né, de idade. Sim. Quando a gente, nos encontros aqui da Green Peanuts, do D30, quando a gente começou lá atrás, eu pelo menos entrei na Green Peanuts depois, acho que foi em 2018 já, né, 2017, por aí, não existia essa questão, a gente começou a pensar depois, hoje, quando a gente monta uma mesa, não existe um evento de RPG hoje no país que você vai, de repente, você monta uma mesa para participar, e com a pandemia, né, esses eventos são online, então você não precisa necessariamente estar no evento de Brasília, você pode estar no evento de BH, no evento de São Paulo, no evento de Roraima, sei lá, qualquer lugar, né? Você fala, olha, essa mesa é para 18 anos. Né? Por quê? Porque vai acontecer XY, já esteja sabendo. Né? Ou não, por exemplo, eu quero criar uma aventura, quero criar uma sensação de risco,
Mas, assim, eu não preciso pegar pesado com palavrões, nem a descrição muito expressiva, né, de como as pessoas se ferem ou nada assim. Eu posso baixar a classificação, né? Eu quero mestrar uma mesa para criança. Você já sabe o que não pode ter, né, numa mesa que você vai mestrar para criança. Ou, de repente, você está mestrando para adultos e uma criança apareceu, né? Então, você sabe também como você tem que lidar com essa situação, para que a criança se sinta inserida, né, e que ela participe de igual para igual junto com todos os outros. Então, essa é uma questão que é interessante citar. Mas, desculpa. Mas não, eu só ia falar que tem uma ferramenta muito boa chamada Script Change, né, que é uma coleção de cartinhas com símbolos como se fossem os símbolos de videocassete, basicamente. Então, ele tem o rewind, pause, tipo slow motion ou coisa assim, que cada carta é para indicar como que você se sente à vontade trabalhando aquele assunto. Então, eu achei muito legal, né, a gente ter essa evolução de ferramentas de segurança que te dão possibilidades de tratar de maneiras muito diferentes os mesmos problemas, né, de acordo com cada um e com as coisas que cada um passa, né. O Malen tá mandando aí o link. É esse aí, não é? Exatamente. E vou mandar do eu acho Safety assim, Tools também. Que eu tenho. é maravilhoso porque assim você tem possibilidade de trabalhar, né, as coisas difíceis com mais segurança e com estruturas, né, com frameworks de segurança que ajudam você a navegar por esses temas muito difíceis, que eu acho que é uma coisa que o RPG sempre foi maravilhoso para mim, né, de poder navegar por situações muito alheias ao que eu vivo, né? Eu já fiquei maluco tentando enfrentar um culto que queria reviver Cthulhu, sabe? Numa aventura. Eu já descobri, depois de uma longa jornada de sofrimento e dor, que a minha personagem era filha da própria deusa do sol. E por isso ela estava destinada a passar todos aqueles problemas para encontrar a grandeza. Eu já tive momentos de lidar com preconceitos e pressões que eu nunca passaria, né? E eu tive que resolver de maneira criativa, ou que me apoiar nos meus amigos para superar, que são várias coisas sobre coisas que eu não teria enfrentado se eu só estivesse vivendo minha vida, e que com certeza me fizeram uma pessoa melhor hoje, porque eu consigo ter mais empatia com os outros, eu consigo me relacionar melhor, eu consigo ser mais legal e mais bondoso, porque eu consigo imaginar o que as outras pessoas podem estar passando, né? Então, assim, eu acho que é um negócio muito, muito legal a gente estar vivendo isso, vendo essa evolução dos jogos para como a gente trata com temas sensíveis e tudo mais, porque só cortar eles não é tão legal quanto trabalhar eles de maneira boa, né? A gente tem muitas histórias maravilhosas que dão para ser contadas, ou situações maravilhosas que podem ser vivenciadas, mesmo que elas sejam difíceis e pesadas e tudo mais, né? E eu acho interessante o Mancha trazer essa questão, porque algumas pessoas vão falar, pô, mas isso é só um jogo. Aí eu vou citar uma experiência específica, o Mancha estava nessa mesa, tá? Há algum tempo atrás eu participei de um concurso, né? Eu escrevi uma aventura, que a aventura ela explorava o sentido do sacrifício, de você chegar no final e ter essa opção de se sacrificar ou não em função de uma determinada coisa, né? Acho que a primeira vez a aventura foi criada para um evento do D30, né? Inicialmente, antes de eu escrever a história mesmo, que eu acabei mestrando mais algumas vezes depois. E a ideia veio numa sexta-feira, típica construção de história de RPG, né, para evento. 2 dias antes, você monta a história. Então, eu não sabia direito o que ia fazer, e eu estava andando no parque da cidade, a ideia veio. Beleza, vamos lá. Mestrei, foi a mesa que a Stephanie, né,
participou, e o Domingos conhece ela. É ela que deu a ideia, né? Que trouxe a gente aqui onde nós estamos agora. E, cara, eu só não chorei de vergonha, né? Não fui o único, não, o Nelson também. Falou, cara, eu segurei aqui para não passar vergonha, porque tinha muita gente na mesa. Mas é de trazer essa questão emocional, porque como a coisa está passando dentro da sua cabeça, a história está dentro da sua cabeça e você está imerso nela, então seu coração também está. E isso é muito importante. E aí que vem essa questão também da safety tools. Uma coisa é você entender o tipo de experiência para a qual você está levando as pessoas, né? E a outra é você fazer isso de maneira irresponsável, porque você não sabe qual é o efeito. E com um entendimento cada vez maior do efeito, dessa questão do jogo, do RPG sair daquela questão só do vamos brincar de capa e espada, né? Essas questões passam a ter cada vez mais relevância. O X-Cards, assim, não foi dito muito de maneira geral como ele funciona. Assim, o Mancha citou um pouco, mas a ideia é se você não deve explicação nem nada. Pode ser pode ser uma carta com um X, pode ser um bichinho de pelúcia, alguma peça no centro, né? E se a pessoa não se sentir confortável, pode, por exemplo, negociar com o mestre para mandar uma mensagem só no celular, manda um X no celular dizendo que aquilo não agrada. E aí, assim, a narrativa do narrador muda de direção. Ele percebeu que alguém tocou no X-Card, ele muda a direção daquela narrativa. Sem explicação, ninguém precisa explicar por que isso não me agrada, por que isso me incomoda, porque isso é problema de cada um, quando você usa esse tipo de ferramenta. Mas é algo que, assim, é evidente que com a evolução do RPG ao longo do tempo, trouxe essa preocupação do bem-estar das pessoas, né? Tem um RPG que o Mancha já jogou, acho que só o Lucas aqui, dos meus amigos que estão aqui, foi o único que não jogou ainda, que é o Alice Smith. O Alice Smith, ele tem uma preocupação que quando acaba a sessão, ele, na verdade, o narrador tem uma conversa com os jogadores para saber como todo mundo está se sentindo, se está todo mundo bem. Não é do tipo, galera, a sessão acabou, valeu, foi nessa, tchau. Não. Você tem uma conversa, está todo mundo bem? Tá legal? Por quê? O Alice Smith é um RPG que, como o nome diz, você está buscando uma pessoa desaparecida. Então, é um grupo de amigos e o irmão dela buscando a Alice que está desaparecida. Ele é um jogo que é conduzido através de cartas durante 90 minutos em silêncio, todo via chat. E assim, ele é muito imersivo. Vocês não têm ideia do quão imersivo esse jogo é. Ele é muito imersivo. Então, quando acaba, você não sabe, até o final do jogo, se for escolha do grupo, se a Alice está viva ou não. Até o final do jogo você não sabe isso, você só vai descobrir nos minutos finais. Então, às vezes, o choque é muito grande. A primeira vez que eu vi esse jogo, antes de eu comprar e começar a narrar ele, eu vi durante a Gen Con, que é o maior evento de RPG do mundo. Foi o lançamento dele, de certa forma, mundial. Foi uma live na Twitch. E uma das streamers que jogou, que é a Becca Scott, que quem assiste canal de exterior, de jogos Magic e tudo mais deve conhecer. A Becca Scott, ela começou a chorar quando descobriu que a Alice estava viva. E foi uma reação real, porque ela não tinha ideia. O jogo estava acontecendo naquele momento. Então, assim, quando foi revelado que a Alice estava viva, ela começou a chorar, que a câmera estava ligada filmando ela, né? Então, é um jogo intenso. Então, tem jogos que são assim, tem jogos que trazem essa tensão. Então, nada mais justo do que quando você acaba uma sessão, você conversar com seus jogadores e ver se despedir deles e falar até a próxima sessão, até o próximo jogo, para ver se está todo mundo bem. E essa preocupação com bem-estar é algo que veio com essa geração mais nova de jogos. Grande parte dos RPGs hoje, vários deles, trazem essa carga dessa preocupação com o bem-estar, com as ferramentas de segurança, né? E quando eu falo isso, eu não estou falando só de jogos de games designers que lançam seus jogos via Kickstarter, via financiamento coletivo, ou via sites de venda online. Eu estou falando de grandes empresas também começarem a ter essa preocupação. O Dungeons and Dragons, eu não lembro agora em que ano, o Mancho ou o Lucas podem me corrigir, mas ele lançou um adendo, na verdade, para cadeirante no D&D. Não tinha essa preocupação. Foi uma coisa que eles colocaram, não foi? Essa coisa foi uma iniciativa de fãs. Sim, exatamente. Que eles oficializaram, na verdade. Pois é, mas assim, não tinha essa preocupação. E outros RPGs hoje começam a mostrar
essa preocupação com a inclusão, essa preocupação com o gênero, essa preocupação com o bem-estar do jogador, de todo mundo envolvido, né? Isso é muito legal. Sim. Gente, o Domingos mandou uma pergunta aqui que eu acho muito importante, né? Uhum. E como foi nessa evolução do RPG o contato com a educação aqui em outros países? Em outros países, eu vou deixar os nossos universitários aqui. Aqui no país, quando você tem esse movimento do RPG no início da década de 90, ali, mais forte com a Devir, né? A editora trazendo coisas, ela mesma criou um simpósio, né? Onde se discutiu esse material, e é um dos materiais mais ricos que tem hoje ainda, que são os anais desse primeiro simpósio. E depois disso você tem a década de 2010, início aí da década passada, algumas pessoas fazendo alguns exercícios, tá? Tem algumas referências, uma das referências a gente citou aqui, vou citar de novo, o Ricardo Amaral. Ele chegou a fazer um livro para isso, ele criou um sistema bem simples, que permite que a gente viva qualquer tipo de experiência, e ao mesmo tempo ele traz esse contexto cultural, né, de desenvolvimento de habilidade, de desenvolvimento de conteúdo, de aprendizado, né? O RPG tem muito essa característica dentro dele mesmo, da forma como ele funciona. E de um tempo para cá, quando eu falo de um tempo para cá, uns 4 anos, começou a surgir muito material. E aí, como foi que surgiu no país? Muitas pessoas que jogavam, ou que jogam, que é o caso, né, de nós 4 aqui, do porquê eu e o Malin começamos esse movimento ano passado, surgiu uma oportunidade e ele falou, pô, vamos investir, porque a gente entende que é uma grande ferramenta, né? E a partir disso começa a fazer experiências. E essas experiências, a gente, Malin, não sei se você pode colocar aí, o pessoal, a gente tem um drive lá no Google Drive com um monte de material, um monte de pesquisas a respeito disso, né? Uhum. A gente tem um outro grupo paralelo que a gente está testando alguns sistemas com eles também. E, no caso, aí, o Matheus, ele defendeu a dissertação de mestrado dele no tema, agora em dezembro. Foi em dezembro, né? Foi. Foi dezembro. Eu assisti a gravação da defesa dele, da importância do lúdico para a aprendizagem, e é dentro desse contexto que o RPG entra. Qual que é o grande debate, né? Primeiro, assim, como ele entra a serviço da educação, não se pode perder esse vínculo, porque senão vira só diversão, o lúdico pelo lúdico, e ao mesmo tempo você tem uma série de contextos e limitações próprios ao ambiente educacional. Então, isso também limita o tipo de abordagem que você pode ter. Limita não, direciona, né? Eu não vou jogar um GURPS numa sala de aula, para o pessoal ficar rolando dado, né, e para saber se pode cavar o buraco ou não. Essa é outra grande piada dentro do sistema. Precisa ser algo mais leve, mais simples, mais narrativo. E também tem essa questão que a gente já conversou antes. No caso que você tem monitores trabalhando contigo, né? Então eu e o Mário estamos com um grupo, o Cadu está com outro, o Arthur, né? O Uriti está com outro grupo, você tem pessoas que funcionam como monitores, né? E existe a possibilidade também, que é o que o próprio Domingos está fazendo, que assim, gente, eu preciso dar aula para o restante da turma, que não entrou nesses grupos. Então, eu vou fazer um grupo dentro da minha aula. E eu tenho 60 alunos, eu tenho 30 alunos, né? Como que eu trabalho com isso? Eu acho que a grande sacada do Ricardo Amaral, quando ele escreveu o livro lá em 2013, 2014, foi trazer essa experiência dele, né? Parte dessa experiência está no livro, mas muito está descrito dentro do site, que tem um monte de matérias. Ele falou, olha, você vai utilizar o RPG dentro de sala de aula? Considere X, considere Y, ele tem esse modelo, a vantagem desse modelo é isso, a limitação dele é essa, né? Então, assim, dentro do Brasil, tá, o que a gente conseguiu levantar até agora, e tem muito material que a gente precisa ler ainda, né? Foi assim, não sei, Mancha, Lucas, gostaria de trazer alguma coisa lá de fora, que vocês tem mais um ponto dentro do Brasil. Existia, quando surgiu os anais da RPG Educação, surgiram vários grupos de organização para
prestar consultoria para escolas para levar o RPG para a sala de aula, né? Você teve o grupo Role Players, teve aquele grupo, tem um grupo de Curitiba que infelizmente acabou também, que ajudou a fazerem um RPG Jaguaratê, se eu não me engano. Então você tem essas frentes desses coletivos que estão também fazendo esse trabalho, né? De levar o RPG para a escola. Mas aí eles são mais um grupo do tipo assim, a escola, a faculdade contrata eles para ajudar eles a montar esse projeto e levarem para lá. Né? É mais isso. Isso é no nível Brasil, até onde eu sei. Né? Lucas e Mancha. Lá fora, assim, eu não estou muito inserido, né, nessa parte educacional, mas eu tenho conhecimento de algumas pessoas, na verdade. Eu sei especificamente de duas. E pelo que eu sei, assim, com esse N extremamente baixo de pessoas lá, é que eles estudam muito o RPG como história deles também, porque ela faz parte da própria cultura americana, que foi criado lá e tudo mais. E eles também inserem como... Eu tenho um amigo meu, o Joe De Simeone, que ele trabalha com projetos educacionais levando RPG para as escolas. Então, ele faz pequenas oficinas temáticas de matérias específicas em várias escolas públicas dos Estados Unidos. Então, ele viaja realmente o país e leva para pequenos grupos como talvez ações interdisciplinares. Eu acho que lá nos Estados Unidos tem muito isso de projetos que você faz no contrafluxo ou dentro do fluxo que não são uma coisa de turma, né? Porque lá as matérias elas são meio fragmentadas e tudo mais. Ele trabalha exatamente com isso, assim, então lá o modelo é um pouco diferente aqui do Brasil, então é isso que eu sei. E tem o Nate Tram também, ele trabalha com educação de crianças também, ele já fez em algumas escolas, mas é uma parte bastante lúdica de educação infantil inicial, assim. Então são RPGs bem básicos, e então ele trabalha com desenhos, início de escrita, início de noções matemáticas e tudo mais. Então é algo bem incipiente para crianças que estão nesse início, né? Uma transformação lúdica disso. E eu acho que aí ele trabalha, eu acho que ainda entra no contexto educacional, ele trabalha também com recuperações de pessoas, de narcóticos anônimos, essas coisas também, usando o RPG. Como o Lucas falou aí, né, lá fora é muito forte a coisa de atividade extracurricular, né? Porque como eles têm essa cultura, essa estrutura de educação, é mais fácil você conseguir fazer tipo as adaptações de uma aventura de 3, 4 horas, você pode fazer numa atividade extracurricular, porque lá tem a estrutura para isso. Aqui no Brasil é mais difícil de adaptar, porque você tem meio que essa necessidade de ser dentro da sala de aula, dentro daqueles, né, tempo de menor e mais específico. Eu acho que a discussão sobre RPG em educação ainda está engatinhando, né? Embora a gente tenha excelentes, né, materiais já e gente fazendo muito esforço, ela está crescendo agora junto com essa visão de jogos como mídia e não como entretenimento, necessariamente, né? Então, a gente está tendo novos autores começando a pesquisar, a publicar coisa. Eu, no próprio grupo do RPG Latam, eu cheguei a conversar com várias pessoas que estão fazendo um mestrado ou um TCC relacionado a RPG, que trazendo a parte acadêmica mais próxima, né, para o RPG. Ainda é muito voltado, muitas das iniciativas, né, de RPG ligado na educação ainda são muito voltadas para curso superior, né, para coisa de pesquisa, para estudar o RPG e não usar o RPG tanto como ferramenta, mas tem algumas poucas pessoas que estão fazendo um esforço nisso, e eu acho que está começando a ficar mais comum agora
que tá abrindo um pouco essa visão da galera no geral para esse potencial que os jogos têm como mídia, como, né, ferramenta, e não só como entretenimento ou como diversão. Uma das questões que o Mancha citou aí, por exemplo, sala de aula, né? Pegar algumas experiências do professor que ele citou, do Ricardo Amaral, ele detalha, você tem um conjunto de tempo, você tem uma limitação de tempo. Então, o que você vai fazer? Depende do conteúdo, você vai preparar o conteúdo. Conteúdo você pode trabalhar de duas formas. Você vai dar a história primeiro, a aventura primeiro. Para quê? Para sedimentar uma determinada experiência e resgatar isso depois, dentro da sala de aula. Ou o contrário, você dá o conteúdo primeiro e faz com que eles usem durante a aventura, né? Isso funciona muito para matérias de biológicas exatas, por exemplo. Uma outra questão que ele cita você não precisa trabalhar uma matéria só, você precisa de um tempo maior. Quem é o cara que vem depois de você ou antes de você? Conversa com esse professor e faz uma sessão considerando duas horas, né? Que seria 45 mais 45 minutos, geralmente, 50 minutos, né? Junta as duas matérias e faz uma sessão. E na outra semana, você faz a outra sessão e encerra a aventura, né? Ele também, como ele estava acostumado já naquela época, ele estabelece alguns gatilhos. Olha, faça 3 atos, você precisa montar os seus personagens, e você faz o primeiro ato, montar personagem, primeiro ato, nessa primeira sessão que você vai fazer conjunta, na outra você finaliza a história, né? Tenha sempre a possibilidade de sacar pelo menos mais uma aula depois. Por quê? Porque dependendo da interação dos alunos, né, você pode ter um crescimento da história. E uma questão importante, você pode fazer uma experiência dessa num semestre, mas ao longo do final do ano, início do outro ano, sim, já saiba que conteúdo você quer trabalhar com isso. Para quê? Para já colocar no seu plano de matéria e saber distribuir a matéria ao longo do ano. Então, são algumas dicas que ele vai passando, que são muito interessantes. E assim, é um conteúdo bem prático em relação à própria estrutura educacional nossa, né? Como ela funciona. Pelo menos assim, como nós experimentamos, né? Que nós não somos da área, como nós experimentamos lá de fora. E você, Domingos, que experiência você traz disso daí? Então, eu conheço o Ricardo Amaral já faz um tempo, porque vocês disseram que ele era do Rio Grande do Norte, mas ele é de Pernambuco. Não, é que o Malen é do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte é o Rafael Lima, que é o meu amigo. Ah, Rafael Lima, tá. Uhum. Mas então, eu tive esse contato com ele e tudo, ele é muito legal, a tela de cristal dele, e eu acho muito bacana a proposta. E aí eu achei muito bacana que vocês contaram, porque a história, vocês têm a história do RPG, né? É um negócio fascinante, fascinante. Isso é uma história de aprendizagem, né? Se você for colocar em termos de aprendizagem que a gente trabalha aqui, é um processo de aprendizagem que foi evolução, né? Então isso por si só já é um fenômeno que importante para o estudante que estiver jogando, falar assim, olha, tem uma história isso aqui. Isso por si só já é um conteúdo a ser estudado, né? Um fato cultural, uma prática cultural. Então, eu acho muito bacana esse registro, né? Certamente vocês devem ter outros registros do que vocês contaram e tudo, mas é legal que isso está sendo registrado, porque é algo que a gente pode, inclusive, utilizar na disciplina para ter um conteúdo, né? De ficar para a gente mostrar para os alunos, a gente está sempre em contato, né? Nós vamos começar um projeto agora com a Secretaria de Educação. Então, tudo isso que vocês contaram aqui é algo que a gente pode apresentar para os professores e professoras da Secretaria de Educação, porque
só o que vocês disseram aqui já é um ponto de partida para você abordar com os estudantes como que se constrói uma inovação, né? Como é que se constrói uma inovação? Porque tudo que vocês falaram aqui é um processo de inovação tremendo, né? Vocês tiveram que resumir muita coisa, claro, mas é um processo de inovação fantástico, né? Então, isso uma criança pode pegar isso da mão de vocês aqui e continuar, né, esse processo. Então, assim, eu achei fantástico vocês terem registrado. Certamente vocês devem ter isso registrado, né, de outras vezes, tudo, mas é algo que eu estava pensando aqui que a gente poderia conversar com a Secretaria de Educação, porque a gente vai começar com eles esse trabalho daqui a pouco, mês que vem. E então, assim, é algo que alertar, né, de buscar esse processo de abordar o RPG como um exemplo fantástico de inovação que qualquer criança, adolescente pode olhar e falar assim, cara, isso aqui evoluiu, isso aqui teve um processo aqui de construção, né, de inovação. E a gente pode pegar na educação e contribuir de alguma forma, né? Então, assim, achei fantástico vocês colocaram aí. É interessante essa questão do, em essência, assim, participe do movimento, né? Aproveita, pega a carona. É. Pega a carona que o carro está começando a engatar. Mancha, Lucas, Malen, gostaria de citar mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que a gente falou já bastante. Acho que a gente falou os pontos que eram mais importantes mesmo. É justamente as mudanças no paradigma da maneira de jogar, né? Desde a mecânica ter mudado para sair daquela coisa mais sistemática para vou trabalhar empatia, vou trabalhar uma questão de uma narração compartilhada e tudo mais, em vez do jeito que era antes, né? Mas a questão da diversidade de temas mesmo que acabou surgindo. Antes você tinha temas do tipo filmes, né? A TSR lançou a caixa do Indiana Jones no passado, mas assim, hoje você tem uma diversidade temática que não se restringe só a um time, a um esporte, mas a um contexto, a uma situação de empatia, como o Mancha mesmo falou, né? Tem sistemas, por exemplo, que são para você trabalhar não só empatia, mas trabalhar a crise. Tem RPGs psicológicos. Eu vou até fazer um alto jabá aqui. Faz aí, tem que fazer. O jogo que eu lancei ano passado, né, o Run Explorer, é exatamente sobre você trabalhar autoconhecimento, né, passando por situações bastante específicas, que você joga usando o tarô, e você não precisa rolar dados, porque a ideia dele não é ser aleatório, né? Sim você pensar e entender o que você sente, como que você passa. Então você vai tirando as cartas de tarô e fazendo o seu diário, né, de viagem, e entendendo o que você passa, e nesse processo conhecendo melhor como que você reage a certas coisas e tudo mais. Então, assim, eu gosto muito dessa pegada de a gente pode trabalhar muitas coisas diferentes no RPG, né? Uma coisa que eu venho de uma família que não só minha mãe, como todas as 6 irmãs dela são todas professoras, né? Então, uma família muito ligada à educação desde sempre. E todo mundo sempre achou muito incrível porque conseguia ver os benefícios da gente jogar RPG, né? Eu com os meus amigos, de trazer todo mundo para cá. Então, eu tirei o preconceito de muitas mães, muitas mães de coleguinhas e tudo mais, porque o pessoal começou a ver que estimula a criatividade, estimula o trabalho em equipe, né? A pensar em soluções. A sociabilidade, a socialização. Isso, a comunicação melhora muito, porque você tem que explicar para os outros o que você quer fazer, tudo mais. A descrição motiva as pessoas a lerem mais, para ter mais referências,
para usar no RPG. Então, assim, o RPG ele tem muitas áreas legais para serem trabalhadas, né? Que eu acho que a gente ainda faz muito pouco, porque a gente ainda está preso nessa visão de que joguinho é entretenimento, joguinho é diversão e é só, né? É interessante Então, isso que o Mancha trouxe, porque o que ele e o Marlin agora citaram não deixam de ser competências e habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular, né? E desenvolvimento do aluno, né? A gente eu acho que acaba existe um tendo uma potencial. Isso, a gente tem uma característica de levar, às vezes, para o aspecto conteudista, né? Mas a questão é trabalhar eixos multidisciplinares ou transdisciplinares junto com o conteúdo. Quando você está trabalhando conteúdo e você está fazendo com que o aluno se expresse. Você está trabalhando conteúdo e está fazendo com que ele seja mais tolerante à ideia do colega, né? Você está trabalhando conteúdo e você definiu quem vai ser o grupo, né? E você decidiu E você está ensinando ele a trabalhar em equipe. todas as panelas da classe, e essas pessoas vão ter que conversar entre si. E no final, elas percebem que você pode ser amigo de qualquer um, né? É uma questão de contato, de referência, de intimidade. Eu lembro, particularmente, não tem a ver com RPG, mas quando eu comecei a faculdade de publicidade, todo mundo montou a sua turminha e teve aquela galera que sobrou, né? E a galera que sobrou, assim, tinha o nerd japonês que curtia mangá, e tinha um cara que não sabia, eu não sabia como ele conseguiu entrar na faculdade, porque ele não sabia escrever direito, né? Não, o Renatão não escrevia nada, né? E aí o que acontece? A gente tinha um grupo muito heterogêneo e funcionou perfeitamente por 2 anos, enquanto a gente ficou junto. Sabe por quê? Porque a gente começou a partilhar uma história, a gente brincava muito em si, gostava muito uns dos outros. E éramos pessoas completamente diferentes. Então o RPG pode ajudar nisso também. Eu tenho uma experiência muito parecida, porque eu cresci aqui no interior, em que era, tipo assim, 99% da cidade que gostava de sertanejo, né? E aquele 1% que era toda a galera que era qualquer outra coisa, né? Então, na mesma turma que eu andavam os nerds, os skatistas, os clubbers, os metaleiros, os góticos, todo mundo na mesma turma, assim. E era a galera com quem a gente jogava RPG, né? Então, a gente criou essa tolerância gigantesca, né? Com várias ideias completamente malucas, diferentes do que a gente estava acostumado e tudo mais, através do RPG, né? Porque era a galera que a gente tinha para jogar, então a gente começou a ver mais e a entender melhor eles e tudo mais. E hoje em dia o pessoal fala: nossa, Mancha, você é um cara muito, muito legal, que qualquer lugar que você vai, você faz amigos, né? E é mais ou menos isso, porque eu aprendi a conviver com muitos tipos de pessoa por causa do RPG, né? Isso daí. E vou fazer um adendo só, que é a última coisa que eu vou falar, porque eu acabei mostrando e não falei, rapidinho, né? Isso daqui é um RPG, né? Tem 3 edições diferentes, essa segunda edição que foi lançada no início dos anos 2000. É um típico sistema de controle de recursos, você não tem que jogar dado, não tem nada, né? O que eu acho legal aqui, a gente falou muito de cultura pop, não deixa de ser parte de cultura pop, mas ele abre um espaço muito grande para lirismo, né? Para você trazer o aspecto artístico dentro, né? Então, você pode ter, dentro do jogo, você tem essa característica de misturar culturas diferentes, né? E tá tudo bem, funciona. Você pega a cultura nerd, você pega a cultura comum, e você pode pegar um aspecto cultural que é considerado, digamos assim, de alto nível, e fazer com que tudo isso convirja, né? Que tudo isso consiga conversar muito bem. Essa é uma outra característica do jogo que eu acho muito legal. Obviamente tem alguns RPGs que têm essa característica mais forte, o Nobis é um outro chamado Castelo Falkenstein também tem essa característica muito forte, porque ele é baseado em literatura, né? O da Jane Austen também vai ter essa característica muito forte. Good Society. Good Society, porque ele é baseado em literatura, mas, de novo, né, está aberto para qualquer tipo de experiência, e essas experiências elas podem convergir. Cada uma delas. Né? Acho que é a última coisa que eu tinha para falar a respeito disso aí.
Inclusive, só aproveitar aqui, já que eu fiz o jabá do meu joguinho, do Run Explorer, eu vou jogar aqui no chat uma chave. Quem quiser baixar, vai poder baixar ele de graça, usando a chave aqui. Ó. Só para quem tá participando da aula. Quem não tá na aula não vai ter essa chave aí. Ela vai ficar online aí pelos próximos 2 dias. Então, corram para pegar, porque é a chance. Muito obrigado, Mancha. Mas aí, se vocês quiserem também, ao longo do semestre, mandarem os links dos trabalhos de vocês, a gente divulga nos grupos, tá? Nós temos três grupos, manhã, tarde e noite. A gente divulga o trabalho de vocês. Acho bom a gente falar também, que a gente falou várias vezes, né? A gente tem o grupo RPG Latam. O RPG Latam é meio que um movimento que começou no Twitter de vários criadores latino-americanos, né? Para se identificar e criar uma identidade local para a gente. Mas a gente tem um servidor no Discord para acolher todo mundo que é ou quer ser game designer. Então, se o pessoal da aula aí tiver interesse em fazer os próprios joguinhos, criar as próprias coisas, o nosso servidor está sempre aberto para receber vocês e trocar uma ideia lá. Tô colocando minha página no Itch aí também. Quem quiser qualquer jogo de lá, pode me procurar no Twitter. Tem aí o meu link do Twitter também. Falar comigo que eu disponibilizo as chaves também. A gente tem essa cultura de que a gente cobra dos gringos Na verdade, e tenta... o jeito que eu aceitei de pagamento aqui brasileiro nem pode comprar. Eles só aceitam moeda de fora. Então, a gente entende a situação, né? Ainda mais o pessoal universitário, né? Que não tem dinheiro para nada. Uhum. Então, a gente faz questão de disponibilizar para a galera, porque precisa de material, precisa de mais contato para conseguir entender e quem sabe até produzir os próprios, né? Com boas referências. E aproveitando até esse gancho que você falou, tem muito RPG nacional gratuito, muito RPG gratuito bacana, e muito RPG que, assim, é gratuito porque é na modalidade pague o quanto você quiser, né? Então, se você quiser pagar, você não paga, se você não quiser pagar, também vai, que é pague quanto você quiser, eu quero pagar 0. Então, você paga 0 e pega o jogo do mesmo jeito. E, assim, são jogos bacanas, feitos pela comunidade, de várias temáticas. Tem jogos do Rafael Lima, que eu falei aqui, tem do Jorge Valpassos. Eu vou botar aqui o link depois para vocês do Dungeonist. Né? O Itch, que é o que o Lucas está também, tem vários games designers com jogos maravilhosos lá e também super acessíveis. Né? Hoje, assim, não entra nesse mundo quem não quer, a verdade é essa. Que antes você poderia falar, não, RPG é caro, não vou poder jogar. Não, hoje você tem RPG de graça. Eu e o Ivone, eu tô narrando... Tem muitas alternativas, né? Tem muitas alternativas. Eu tô narrando um RPG do Rafael Lima, que são 2 folhas, que é o Crianças Encheridas. E você pega de graça, se você quiser ele na internet. Mecânica super simples e, assim, uma possibilidade gigante para você poder criar seu cenário, criar sua aventura e tudo mais, né? Eu tô até devendo pro Volney aí o meu RPG de panfleto. Eu não esqueci. Cabe no panfleto. Nessas horas eu gosto de falar assim, lembrar que eu trabalho junto como auditor. E o auditor tem 3 características muito fortes. Tenho boa memória, sou rancoroso e vingativo. Aí. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui agora. Assim, eu agradeço a presença. A galera que ficou aí com a gente desde o início, né, achei muito legal isso. Nós estamos com 9 pessoas acompanhando aí a gente. Pessoal, de coração, muito obrigado. Né? E essa gravação ela vai ficar disponibilizada, né? Assim que o arquivo estiver pronto e conseguir fazer o upload no YouTube, que aí é outro parto, né? A gente vai colocar lá o nosso canal e vamos disponibilizar para a turma, não só para essas turmas de agora, mas aí isso pode ser utilizado sempre, tá? E daí depois eu disponibilizo também, Mancha, Lucas, para vocês terem acesso aí, caso quiserem usar o vídeo também.
Então, Domingos, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, muito obrigado imensamente, Mancha e Lucas. Foi incrível, igual a Brisa falou aí. Só tenho a agradecer. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vou acompanhar aí. Muito obrigado. Valeu mesmo. A De gente novo. que agradece o espaço, o carinho Uhum. e a chance de Obrigado. falar um pouquinho do que a gente gosta tanto, né? É demais. Gente, falou, valeu. Valeu, galera. Pessoal, né? Brisa, muito obrigado. Lucas também, que eu vi aí, que deu uns aplausos. Valeu mesmo. Até a próxima. Semana que vem, Até mais. Valeu. provavelmente a gente vai ter outra oficina. Da semana que vem ainda não está fechado. Oficina ou bate-papo, né? Vamos ver ainda. Isso, a como vai gente ser. ainda define aí qual vai ser a abordagem, mas lembrando aí, quem está dentro da matéria de aprendizagem e ensino, a gente já estabeleceu uma sequência lá e tem alguns temas que a gente já está se organizando aqui para tratar. Falou, galera. Valeu mesmo. Valeu, Abraço. gente. Até mais. Valeu. Tchau. Valeu. Mas, tchau, tchau. Tchau, tchau.